pessoas presentes no nosso plenário, ouvintes da Rádio Batubi, comunidade margaridense. Sessão ordinária número 577, de 17 de novembro de 2014. Após a verificação do quórum, dou por aberta a presente reunião. Texto bíblico. Solicito ao senhor secretário que realize a leitura. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque vocês reparam no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 1-5. Solicito ao senhor secretário que realize a leitura da ata da sessão anterior, que teve o número 576. Sessão ordinária número 576, de 10 de novembro de 2014, segundo período legislativo da 4ª legislatura. Aos 10 dias do mês de novembro de 2014, às 19 horas, na cidade de Santa Margarida do Sul, na Câmara Municipal de Vereadores, estabelecida na Avenida Serrinha, número 213, bairro Rufino, com a presença dos vereadores Ailton Moraes Neves Júnior, Giovanni de Andrade Neves, João Pedro Moraes Cavalcante, José Nário Jardim Fonseca, Luiz Augusto Souza Brasil, Maria Odete Fitzelski, Maurício da Silva Moraes, Paulo César Lopes Marques e Paulo Roberto da Fontoura. Haver o número regimental, o senhor presidente deu início à 39ª reunião ordinária do 2º período legislativo do ano 2014. Foi realizada uma leitura bíblica. O senhor presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da ata número 575, de 3 de novembro de 2014. Colocada em apreciação dos senhores vereadores, foi aprovado. O senhor secretário realizou a leitura das correspondências recebidas. Grande expediente, não houve manifestação desse espaço. Espaço destinado à comunicação dos senhores vereadores e líderes de bancada. Fizeram uso da palavra, seguindo a ordem de inscrição, os senhores vereadores José Nário Jardim Fonseca, líder da bancada do PDT, e Luiz Augusto Souza Brasil, líder da bancada do PMDB. Esses pronunciamentos encontram-se gravados e arquivados à direção desta casa. Ordem do dia: projetos incluídos em primeira pauta, não foram incluídos matérias desta pauta. Projetos incluídos em segunda pauta para votação, não foram incluídos projetos de lei para apreciação e votação nesse espaço. Apreciação das matérias propostas pelos vereadores. Foram apresentadas em plenário as seguintes proposições: pedido de informação número 015/2014, solicitado pelo vereador Paulo César Lopes Marques, e pedido de providência no 036/2014, assinado pelo vereador Luiz Augusto Souza Brasil. As referidas proposições foram encaminhadas para a direção desta casa para fins de encaminhamento. Espaço para explicação pessoal. Fizeram uso da palavra seguindo a ordem de inscrição os senhores vereadores Giovanni Andrade Neves, PSDB, Luiz Augusto Souza Brasil, PMDB, Ailton Moraes Neves Júnior, PTB e Paulo César Lopes Marques, PSDB. Esses pronunciamentos encontram-se gravados e arquivados na direção desta Casa Legislativa. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 19h40 e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 17 de novembro de 2014, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, no plenário Eliseu Braz Andrade. E eu, José Ricardo Camargo Coelho Leal, diretor administrativo deste poder, lavrei presenteado que, depois de ouvida e apreciada, será assinado pelo senhor presidente e pelo senhor secretário. A ata está em apreciação, está em votação e está aprovada por todos os senhores vereadores. Correspondências recebidas. Solicito ao senhor secretário que realize a leitura. Mensagem número 054, de 11 de novembro de 2014. Senhor presidente e senhores vereadores, o prefeito municipal de Santa Margarida do Sul dispõe da atribuição do seu cargo, com base no artigo 45 da Lei Orgânica do Município, disponibiliza para a apreciação desta digna Câmara Municipal projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015. Santa Margarida do Sul, 11 de novembro de 2014, Edmundo Steckel, prefeito municipal em exercício.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer de admissibilidade ao projeto de lei número 054/2014. Confirmamos a presença de todos os pressupostos necessários e a plena harmonia entre o documento e a Constituição Federal, legislação estadual, lei orgânica do município e lei de responsabilidade fiscal. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO número 756, de 13 de outubro de 2014, que estabeleceu as diretrizes da administração pública municipal, suas metas e prioridades para o exercício 2015. Feita análise do projeto de lei, constatou-se que estão presentes todos os requisitos legais. Com isto, o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015 está apto a tramitar regularmente na Câmara Municipal. Santa Margarida do Sul, 17 de novembro de 2014, vereador Ailton Moraes Neves Júnior, presidente da comissão, vereadora Maria Odete Fitzelski, membro, e vereador Paulo César Lopes Marques, membro. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, Distrito Federal, 11 de novembro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário do Fundo Municipal de Saúde, Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul. Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde. Municipal FRS, data 3 de 11 de 2014, valor bruto R$ 1.497,64. Brasília, Distrito Federal, 11 de novembro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde, Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul. Pagamento de PABA fixo. Complemento 1014. Data 7 de 11 de 2014, valor bruto R$ 5.553,33. Brasília, Distrito Federal, 11 de novembro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997. Conforme dados, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul. Programa, pagamento de PAB fixo, complemento. Data 7 de outubro de 2014, valor bruto R$ 5.553,33. Brasília, Distrito Federal, 11 de novembro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul. Programa Pagamento de PAB fixo, complemento. Data 9 de setembro de 2014, valor bruto R$ 5.553,33. Brasília, 6 de novembro de 2014. Presidente da Câmara Municipal de Santa Margarida do Sul. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Prefeitura Municipal de Santa Margarida do Sul. Alimentação escolar e ensino fundamental. 31 de outubro de 2014, valor R$ 1.368. Alimentação escolar para a escola. 31 de outubro de 2014, R$ 340. PNATE, 31 de outubro de 2014, R$ 3.444,19. PNATE, 31 de outubro de 2014, R$ 374,27. PNATE, 31 de outubro de 2014, valor R$ 597,75. Cota, 31 de outubro de 2014, valor R$ 6.918,74. Prefeitura Municipal de Santa Margarida do Sul, ofício número 251 de 2014. Santa Margarida do Sul, 10 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor Paulo Roberto Fontoura, vereador presidente de Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício de número 087 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício número 087 de 2014, oriundo desse Poder Legislativo, vem informar aos funcionários escolhidos dentro de suas secretarias, para serem homenageados em sessão solene desse Poder Legislativo, conforme a descrição abaixo. Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Lécia Menezes Dias de Oliveira. Secretaria Municipal de Planejamento, Clara Regina Lopes Souto. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Adair da Cruz Cruz.
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, Neuza Alves Valadão. Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Desporto e Lazer, Beatriz Brenner Machado. Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos e Rurais, Volney Carlos Desponzi. Secretaria Municipal de Saúde, Gabriel Henrique Barcelos Maciel. Gabinete do Prefeito, Nilo Júnior Fontoura Moreira. Atenciosamente, Júlio César dos Santos Cardoso, Secretário Municipal de Administração e Fazenda. Ofício número 255/2014. Santa Margarida do Sul, 13 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor Paulo Roberto da Fontoura, vereador-presidente de Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 081/2014. Pedido de informação. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício número 081/2014, oriundo deste Poder Legislativo, cujo objetivo é o pedido de informação número 13, solicitada pelo vereador Luiz Augusto do Brasil, afirmamos o seguinte: a. Segue em anexo cópia do termo de cooperação técnica entre o município de Santa Margarida do Sul e o INCRA. B. Foram beneficiadas 12 famílias. C. Foram realizadas de 15 a 30 minutos de tempo de trabalho para cada família. D. Não existe valor de hora máquina, pois se trata de convênio, onde há contraprestação de ambas as partes. E. Em torno de 36 horas trabalhadas. Atenciosamente, Edmundo Steck, prefeito municipal em exercício. Ofício número 256/2014, Santa Margarida do Sul, 13 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor Paulo Roberto da Fontoura, vereador-presidente de Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 081/2014. Pedido de informação. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício número 081/2014, oriundo desse Poder Legislativo, cujo objeto é o pedido de informação número 12, solicitado pelo vereador Giovanni Andrade Neves, afirmamos o seguinte: seguem anexos comprovantes de pagamento a profissionais da saúde, conforme solicitado no pedido de informação 12 desse Poder Legislativo. Atenciosamente, Edmundo Steck, prefeito municipal em exercício. Grande expediente. Não há nenhum vereador inscrito nesse espaço. Espaço destinado à comunicação dos senhores vereadores, líderes de bancada, com 2 vereadores inscritos. O primeiro vereador a se manifestar é o vereador Luiz Augusto, da bancada do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, plenário presidente, nossa boa noite, ouvintes da Rádio Patovi, comunidade margarinense. Presidente, na sessão passada eu me convoquei nos valores, onde eu conversei com um diretor, presidente da FUNASA, que está para fazer, já foi feito, passado a Corção, o município na época não quis abrir licitação da água do assentamento Novo Horizonte, 2.400.000, e foi repassado a Corção do Estado. Eu estive em Porto Alegre, estive na Secretaria de Habitação, e é onde falei com o secretário. Já foi depositado 800.000 na conta da Corção, provavelmente dentro de 40 dias, que ele me disse, 30 e poucos dias, já estarão colocando água no assentamento Novo Horizonte. Eu acho que é uma precariedade, que o pessoal está penando, não tem, principalmente aqui logo após o bairro do Ambatá ali, aquele pessoal não tem água para tomar. Então, a dificuldade é imensa. E eu conversando com o diretor da FUNASA, o doutor Antônio, inclusive ele me deu o seu telefone particular, poderia ligar para ele nesse período, se não fosse. Se ele soubesse isso aí antes, teria passado até o Poder Legislativo para forçar um pouco para ver se o município abriria licitação para fazer essa obra. Mas como o município não teve interesse, desde 2012 esse dinheiro está depositado na conta da Corção agora, 2.400.000. Então são 3 etapas de 800.000.
né? Esse dinheiro está pronto para ser feito, provavelmente uns 30, 40 dias aí. Está vindo uma firma, já foi aberta a licitação, e essa firma que ganhou está sendo reajustado os retoques finais. Então, para vir colocar água aqui no assentamento Novo Horizonte. E também, senhor presidente, senhores vereadores, eu até achei que não iria sair a sessão solene da Câmara do Município na exposição feira, porque eu acho que nem citar aqui o Poder Legislativo não está, só citar um símbolo aqui, minúsculo aqui, uma das observâncias para ver a importância que o Executivo dá ao Poder Legislativo. Eu acho que não pode ser bem. Nós, como Legislativo, nós estamos cobrando as coisas que estão erradas, e nem a programação da sessão solene saiu aqui no fogo. Então, acho que isso aí é um descaso com o Poder Legislativo, e eu venho cobrando o senhor presidente, porque, infelizmente, estamos nas mãos do Poder Executivo, e isso não pode ocorrer. Somos poderes extintos, estou dizendo, somos poderes extintos, cada um segue para o seu lado. Nós cobramos aqui uma fiscalização, que nem o caso, hoje teve uma reunião com três professores, no caso o vereador Giovanni, é vereador também, mas estava junto. Nós estamos cobrando o Poder Executivo. Não foi cobrado dos professores, foi cobrado o Poder Executivo. Veio 2 professores aqui, as coisas estão chegando distorcidas, e a coisa não é por aí. Por isso que eu estou dizendo. Somos Poder Legislativo ou não somos? Porque fiscalizar o quê? Se nós estamos dizendo amém ao Poder Executivo. Isso não pode ocorrer, senhor presidente. Felizmente, não pode ocorrer. O Poder Executivo está impondo de lá para cá e nós estamos obedecendo. O que é isso? Nós temos o nosso direito, porque eu acho que é um desrespeito do Poder Executivo, pelo menos a sessão solene deveria ter aqui colocado nesse folder. Também surgiu uma lista, senhor presidente, até nem iria falar, mas vou falar porque eu acho que as coisas não podem acontecer dessa maneira. O Poder Executivo escolheu pessoas para vir ser homenageadas aqui nessa casa, e depois o senhor prefeito municipal, não o vice-prefeito em exercício. Já bem claro, não o vice-prefeito em exercício. O senhor prefeito está licenciado, Luiz Felipe Brandi. Não queria que um funcionário viesse ser homenageado se os colegas dele escolheram. Ora, que motivo é esse? Queria que fizesse outra lista que esse funcionário não poderia aparecer. E chegou conversa aqui nessa casa, é que nem o caso eu estou dizendo. Chega distorcido as coisas do Poder Executivo, e está chegando, talvez distorcido, ou algumas pessoas de má intenção chegaram aqui dizendo: você não quis escolher o funcionário Gabriel, você queria fazer, que é lá na saúde. Quem escolheu não fui eu, foi o funcionário colega dele, da saúde. E uma coisa é o seguinte: se escolheram, se não viesse, viria o segundo, por que não veio? Agora queriam fazer outra lista depois do prefeito não queria. Para aí, vamos ter um pouco de consideração, vamos ter um pouco de respeito. Funcionário é patrimônio público do município. Agora, se os colegas dele não escolheram, muito bem, veio nessa casa aqui e a lista está ali. Agora, não o senhor prefeito não queria, porque, deixo bem claro, não o vice-prefeito em exercício. Senhor Luiz Felipe Brenner Machado, que não queria que fizesse outra lista e outra votação para vir aqui para essa casa, que esse funcionário merecia ser homenageado nessa casa. Só que aí chegaram aqui nessa casa dizendo que esse vereador não queria escolher eu não escolho ninguém, não foi fato meu. Isso veio escolhido do Poder Executivo, que eu acho uma falha. Teria que ter sido o Poder Legislativo, que a sessão solene seria do Poder Legislativo, deveria ter pedido o nome, o presidente da casa deveria ter pedido alguns nomes para o Poder Executivo. Pois não, vereador? O senhor se refere aí, chegou nessa casa, que o vereador Luiz Augusto não aceitava, não sei o quê. Como é que chegou isso aí? Não tem conhecimento.
Chegou aqui por conversas aqui, né? Só não vou citar nome, que estava eu, o administrador da casa, mas não sei se foi brincadeira ou o que foi. Mas chegou aqui nessa casa que o vereador não queria escolher o funcionário Gabriel. Mas o que eu tenho que escolher? Não tenho que escolher ninguém. Pela lógica, seria o Poder Legislativo. Sabe? Escolheria, poderia mandar pedir alguns nomes, 3, 4 nomes, e o Poder Legislativo ter escolhido. Eu estava aqui na sexta-feira, administrador. Se o senhor não ouviu, mas o senhor estava ali. Se o senhor não ouviu, tudo bem. Mas eu digo, depois eu posso dizer entre das pessoas, fora do ar. E eu peguei no mesmo momento, eu liguei para o Gabriel e disse para ele, é mentira do que ele está dizendo. Se as fofocas estão saindo, está saindo do Poder Executivo, não daquele do Legislativo. Deveria ter mandado sim, o Poder Legislativo, ter pedido 3 ou 4 nomes para o Poder Executivo de cada secretaria e ter indicado, porque a sessão solene é do Poder Legislativo, não é do Poder Executivo. E está aqui uma vergonha, nem o nome do Poder Legislativo não se está na sessão solene. É uma irresponsabilidade. Aí depois quando o vereador cobra que está errado, acho que o vereador não tem razão. Vamos e viemos, que é isso? As coisas estão chegando distorcidas tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo. Olhem aqui, só estão... Se a pessoa tiver problema de visão, ele não vê o que daqui que aparece aqui. É um absurdo. Vê se tem o nome do Poder Legislativo dizendo na hora da sessão que hora vai ser a sessão solene. É uma falha, infelizmente, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo César, da bancada do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes Santa Margaridenses, os ouvintes da Rádio Batuvi, todos aqueles que nos honram com sua atenção em mais uma sessão na qual bravamente temos dia a dia que discutirmos, que propormos algo que vá de encontro aos anseios dos munícipes, de todos aqueles munícipes, não os munícipes de partido A, B ou C, não dos que detêm o poder, os que estão na oposição. Função do político, aquele investido na função, no cargo público eleito pelo povo, é cuidar não só das maiorias, mas também das minorias. Agora pela tarde, antes da sessão, oriundo do pronunciamento desse vereador na sessão plenária passada, na questão de educação, quando esse vereador colocou nessa tribuna que, talvez por motivos alheios à vontade e ao planejamento do poder público, professores estavam ocupando espaço de outros que, na visão deste edil, não que não devessem, porque de forma emergencial estavam o fazendo porque não havia professores devidamente habilitados na disciplina em questão, ou seja, geografia. Para minha surpresa, recebemos a visita e não questionamos essa visita, inclusive fomos consultados pela mesa diretiva da casa, que os professores em questão, que estariam substituindo, queriam ter uma reunião pré-sessão da casa. De bom grado, viemos a essa reunião, sempre com o intuito, como já disse anteriormente, de discutirmos e de levarmos em conta o que é de melhor, nesse caso, se tratando especificamente de educação. Confesso que fui tomado de surpresa por algumas colocações desses professores que inicialmente interpretaram, entre aspas, que a tentativa deste vereador e essa iniciativa eu assumo para mim, eu a fiz, não fiz em nome de outros vereadores,
não o fiz em nome de outros interesses escusos à educação. Para minha surpresa, nesta reunião, comentado foi, ou suscitado foi, que a intenção desse vereador poderia ser até de piorar a qualidade. Entendi assim, senhor presidente? Assim foi explicado. Que a intenção desse vereador poderia ter sido de onerar os cofres públicos para evitar que se contratasse um professor da área. Pois bem, a intenção desse vereador resumiu-se, como falou inclusive o colega Luiz Augusto, não foi nenhuma, a não ser o bem dos alunos e dos pais de Santa Margarida do Sul, dos alunos. De forma nenhuma quis este vereador desmerecer o conhecimento e a abnegação dos professores que estão substituindo. A intenção desse vereador foi simplesmente chamar o poder público à sua responsabilidade. Que o poder público assuma os eventuais desníveis ou falhas que houverem em todas as suas áreas. Porque para esse vereador, o que está acontecendo aqui, neste caso específico, é um simples desvio de função. E todos sabem o que é desvio de função. O desvio de função não necessariamente se dá em uma profissão. O desvio de função se dá em qualquer profissão. A grosso modo, eu até explicava antes da sessão, como leigo, mas com um certo conhecimento, seria, a grosso modo, uma pessoa com um problema cardíaco fazer um tratamento com um dermatologista. Embora o dermatologista tenha o conhecimento médico, ele tem o básico para ser um médico, para entender de todos, mas o especialista é aquele que realmente está qualificado para exercer a profissão naquela especialidade. Então, pressuponho eu, e se assim for, eu lamento e desconfio, embora esses professores não tenham mencionado, dizem que vieram por livre e espontânea vontade, responsabilizavam-se somente em seus nomes e não em nomes de terceiros, mas desconfio que toda vez que a oposição aqui se manifesta e envolve interesses políticos, o que acontece é que algumas pessoas lá no Poder Executivo, evitando o enfrentamento e o debate com a oposição, insuflam profissionais, desmerecendo o nosso trabalho, dizendo muitas vezes que nós não estamos ajudando, estamos ao contrário atrapalhando. Pasmem, senhores. Mas a realidade é essa. Nos bastidores dos acontecimentos políticos de São Gabriel, há algumas pessoas mal intencionadas que não têm a coragem de vir aqui nessa casa para ter o devido enfrentamento de ideias. Valem-se de outros, valem-se às vezes de inocentes até, para fazer críticas, para tentar desvirtuar o trabalho sagrado do vereador, que é justamente fiscalizar. Então fica o recado aquelas eminências pardas que vivem às sombras, que em lugares apartes e escusos vêm criticar a esses vereadores que querem justamente mais até o bem de Santa Margarida do que os próprios detentores do poder. Relacionando, por exemplo, com o que o vereador disse sobre esse folder, não tinha eu apreciado essa matéria, vereador Luiz Augusto. Evidentemente que há um desrespeito aos integrantes do Poder Legislativo, não só na pessoa dos seus vereadores, na pessoa do senhor presidente, mas o desrespeito maior é a sua bancada governista, que é a maioria nessa casa e não tem o devido respaldo do Poder Executivo, não tem o devido reconhecimento, porque esquecer da oposição é fácil, e é o que eles querem.
É o que eles desejam. Se puderem eliminar a oposição e se transformarem numa ditadura, assim o farão. Mas não deram-se conta, os senhores colegas que estão na situação, que o desrespeito maior é com vossas senhorias. Não é com os vereadores opositores dessa casa. O desrespeito maior é agora, nesse momento. Porque no momento da eleição, certamente estarão do seu lado pedindo para serem cabos eleitorais. Essa é a extrema gravidade desse folder, vereador. Nós até entendemos, eu pelo menos entendo, que não preciso constar meu nome num folder de um evento público, porque talvez até não seja eu bem-vindo, embora seja público, como disse, muitas vezes se confunde o particular com o público. Existem políticos que confundem o social como se fosse seu, como se as obras, como se os planejamentos, como tudo que é feito em prol de uma comunidade ou contra ela, é direito somente deles que detêm o poder. Não admitem muitas vezes que nós estamos tentando contribuir da forma que podemos, e mais valiosa é, porque ocupamos um espaço que os senhores vereadores da situação muitas vezes não ocupam, que é justamente apontar as coisas erradas, as coisas que entendemos erradas. Os vereadores da situação muitas vezes lucram com as coisas certas, com as obras, porque geralmente lá estão eles nas inaugurações, lá estão eles como pai da criança. Quando há um projeto do executivo, certamente numa comunicação anterior entre o executivo e o legislativo, certamente os vereadores da situação são às vezes os responsáveis, porque nós da oposição nem sabemos. Basta ver pedidos que fizemos aqui, simples pedidos de pequenas obras, de pequenos reparos. E eu falei mesmo anteriormente que não faria mais pedido de providências no papel nessa casa, porque cansei de fazer pedidos de providência, e imagino eu que eles não são atendidos porque esse vereador é de oposição. Não, até imagino que nos bastidores, nas entranhas do poder, o que se diz lá dentro? Não, o vereador é de oposição, não vamos atendê-lo. Conquanto acho que um verdadeiro administrador, um estadista, vamos dizer assim que fosse, não liga de quem é o responsável pelas propostas. Liga sim quem são os beneficiados por elas. As coisas mais simples, como por exemplo eu cito aqui um pedido. Ontem recebi de um cidadão da Serrinha, ao qual há praticamente um ano fazendo aniversário, pediu um simples reparo numa planchada, porque nos confins em que ele mora, não tem outra saída a não ser neste lugar, porque anteriormente até isso o poder público perdeu. Havia uma estrada que dava para a Costa do Salso, e muitas vezes as pessoas da parte mais alta da Serrinha por lá saíam, por lá andavam. Hoje não tem como. Hoje, nessa planchada, e eu falo para que vocês se situem, dá acesso ao senhor, se não me falha a memória, o senhor Vando Teixeira, ao senhor Celso Carmelo. Esse vereador fez um pedido há um ano. É uma obra, nem uma obra, é um reparo. É uma questão material, por exemplo, mínimo. Mão de obra mínima. Serviço para quando muito um dia, nem isso. E vejam os senhores, não foi atendido. Agora outras questões como essa do ensino, quando nós tocamos o dedo na ferida, quando, como bem o senhor presidente viu, nós não estamos desmerecendo a profissionais, quaisquer que sejam. Nós estamos pedindo, sim, que todo profissional que exerça cargo público em Santa Margarida do Sul seja técnico, domine a matéria que lida. Queremos sim. Não queremos ferreiro trabalhando de marceneiro ou vice-versa.
Queremos que os profissionais, sem desmerecê-los em momento nenhum, eles próprios unam-se e exijam dos gestores, exijam deles, que deem condições a eles. E também, para finalizar, eu queria até dizer, não é só o descaso com o Poder Legislativo, nós estamos constatando aqui, senhor, que, além do descaso, já estão surgindo em Santa Margarida do Sul algo inusitado. Estão surgindo pessoas que estão elegendo funcionários, creio eu, a título de protesto. Estão surgindo placas em alguns locais, placas, sim senhor, placas, criticando o trabalho dos gestores públicos. Isso aí não é insuflado pela oposição, surgiram naturalmente. E, para finalizar e para complementar, senhor presidente, que as próximas reuniões que sejam de interesse público, que venha um secretário ou alguém responsável. Já que vem os índios, que venha o cacique debater com os vereadores. Não desmerecendo qualquer profissional. Hoje, por exemplo, não sabemos quem é o secretário da Educação. Qualquer um. Nós queremos, então, debater com o secretário, que ele venha a esta casa e traga os problemas e conosco debata. Era isso, senhor presidente. Apreciação dos projetos de lei dentro da ordem do dia. Em primeira pauta, solicito ao senhor secretário que realize a leitura. Projeto de lei número 054, de 11 de novembro de 2014. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015, referentes a poderes do município, seus fundos e órgãos. Parágrafo 1º. Constituem anexos e fazem parte desta lei. Inciso 1. Demonstrativo da receita da despesa do município para o exercício a que se refere a propósito os dois seguintes: a receita realizada nos 3 últimos exercícios encerrados e prevista para o ano corrente. 2. Metodologia e premissa de cálculos realizados nos termos que dispõe o artigo 12 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Demonstrativo da receita corrente líquida projetada para 2015, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 12, parágrafo 3º. 4. Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei nº 4.320 de 1964. 5. Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. Parágrafo 1 do artigo 22 da Lei nº 4.320 de 1964. 6. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. Inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 4.320 de 1964. 7. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, inciso 2. 8. Quadro demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, inciso 2. 9. Demonstrativo da receita, impostos e das despesas com ações e serviços públicos de saúde. 10. Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. 11. Anexo de compatibilidade do orçamento com anexo de metas fiscais. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, inciso 1. 12. Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do município orçado para 2015. 13. Anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo para 2015. 14. Anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fontes dos recursos. Parágrafo 2º. O anexo 11º deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que se trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 4, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Artigo 2º. O orçamento do município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas que trata a Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 1º, parágrafo 1º, fica estabelecido igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida da reserva de contingência. Artigo 3º. Considera-se-á créditos adicionais especiais para efeitos desta lei, e em conformidade com a portaria número 163 de 2001, artigo 6º da Secretaria do Tesouro Nacional, o crédito orçamentário criado em nível de modalidade de aplicação. Parágrafo 1º. Faz parte integrante do orçamento o quadro de detalhamento da despesa. Parágrafo 2º. Cada poder do âmbito de sua ação administrativa poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar, excluir e alterar valores e as destinações das fontes de recursos, em relação aos elementos e desdobramentos, que se preservados os valores aprovados em nível de modalidade de aplicação. Artigo 4º. Ficam autorizados: 1. Ao Poder Executivo realizar a abertura de créditos suplementares por decreto na administração direta e indireta, observados os artigos 8º, 9º e 13º da Lei Complementar número 101 de 2000, mediante a utilização dos recursos. A. Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias nos termos do artigo 43, parágrafo 1º do inciso 3 da Lei número 4.220, de 17 de março de 1964, até o limite de 20% do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional, reestimativa ou despesa fixada, receita total projetada, inclusive previsão adicional, que não possuam receitas próprias. B. Da receita de contingência, com valores específicos para esse fim, no anexo de riscos fiscais. C. De excesso de arrecadação proveniente de receitas livres ou vinculadas a arrecadadas e a arrecadar, desde que para a alocação dos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados. D. Superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais. Inciso 2. Ao Poder Legislativo, mediante resolução da mesa diretora da Câmara, abertura de créditos suplementares até o limite de 20% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra-orçamentárias com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações. Parágrafo único. Poderão ser utilizados para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos e créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento, sendo que os créditos adicionais especiais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele poder. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária ao decorrer do exercício, atendidas as disposições do artigo 38 da Lei Complementar número 101 de 2000 e resoluções do Senado Federal que dispõem sobre a matéria. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Cabrinense, prefeito de Santa Margarida do Sul, 11 de novembro de 2014, Edmundo Estecco, prefeito municipal. Apreciação dos projetos de lei incluído para discussão e votação. Não há projetos para discussão e votação nesta pauta. Apreciação das matérias propostas pelos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que realize a leitura. Excelentíssimo senhor Paulo Roberto Fontoura, presidente da Câmara Municipal de Vereadores nessa cidade. Pedido de providência número 038, de 17 de novembro de 2014. O vereador que a subscreve requer que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que o senhor prefeito determine a sua competência referente de obras, que seja construído um abrigo, uma parada de ônibus em frente à residência do senhor Paulo Sérgio Miller de Lima, na comunidade do Mangueirão. Justificativa: o referido abrigo é necessário por neste local para as pessoas e alunos aguardam o transporte. Santa Margarida do Sul, sala das sessões, 17 de novembro de 2014, vereador José Nairo Jardim Fonseca, bancada do PDT. Excelentíssimo senhor Paulo Roberto Fontoura, presidente da Câmara Municipal de Vereadores na cidade. Pedido de providência número 037, de 17 de novembro de 2014. O vereador que a subscreve requer que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que o senhor prefeito determine o setor competente, secretaria de obras, que seja realizado o patrulhamento da estrada da Serrinha em toda a sua extensão. Justificativa: a recuperação da estrada se torna necessária, pois se tratar de rota de constante tráfego de moradores do município e de estudantes que utilizam o transporte escolar.
razão pela qual se funda o presente pedido de serviço de manutenção na via mediante patrulhamento e limpeza dos bueiros. Santa Margarida do Sul, sala das sessões, 17 de novembro de 2014, vereador Giovanni Radinés, bancada do PSDB. Espaço destinado para explicação pessoal dos senhores vereadores. Primeiro vereador a se manifestar é o vereador Giovanni, da bancada do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, plenário presente, nossos ouvintes da Rádio Batuvi, nossa também comunidade magredense. Senhor presidente, manifesto hoje, nas primeiras colocações desta noite, dizer a toda a família Pedrotti, no último sábado, um grande amigo aí, Ari Pedrotti, teve um acidente e com isso prejudicou muito a sua saúde, continua enfermo no hospital da Santa Casa em São Gabriel, o qual hoje estive em contato com o próprio, se encontra se recuperando, graças a Deus, não houve nada de grave, fez uma cirurgia para que fizesse o que tinha que fazer e graças a Deus hoje pude conversar pessoalmente com ele e dizer à família Pedrotti, então, a sua esposa, suas filhas, seus irmãos, demais familiares, e desejar uma boa sorte, uma boa recuperação para esse amigo, um dos grandes amigos que a gente tem aqui na nossa cidade. Uma boa recuperação para o nosso amigo Ari. Também entrei com um pedido de providências hoje para o patrulhamento da estrada, toda a extensão da Serrinha. Algumas pessoas chegaram a este vereador pedindo para que fosse tomada alguma providência nessa casa. Então, está aqui o pedido para que seja providenciado. Ao mesmo tempo, hoje entrei em contato com o vereador Benetti, e o qual disse que tudo correr bem essa semana mesmo, já adentrará a estrada da Serrinha para que faça o serviço no patrulhamento. Também, senhor presidente, gostaria aqui de dar as congratulações ao novo secretário da Saúde, ao qual a portaria saiu. Estive no executivo hoje no mural vendo as portarias e dar uma boa sorte e as boas-vindas ao Josemar, novo secretário da Saúde do município de Santa Margarida do Sul, e que ele faça um bom trabalho e que dê bom andamento à saúde no nosso município. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer uma explanação às duas professoras que estiveram aqui presentes hoje numa reunião informal com os vereadores que estavam presentes e dizer o quanto a professora Lucila, o seu conhecimento em relação à matéria que foi desempenhada hoje aqui nessa casa. Tenho a dizer que parabenizar a ela e a professora Fabiana que estiveram aqui e deram todas as explicações possíveis para que a nossa educação continue sendo uma das secretarias que hoje muitas poucas pessoas sabem o que se passa dentro de uma escola, o qual eu trabalho, muitas dificuldades, aprendizagem dos alunos, algumas coisas nesses termos, e dizer que às vezes o professor não é só professor. Às vezes o professor tem que ser amigo dos alunos, às vezes o professor tem que passar por pai ou por mãe, e às vezes até o professor tem que resgatar alguns alunos que, por motivos que desconhecemos, evadem da escola. Então, fica aqui nossos parabéns então, ao professor Lucero e à professora Fabiana que estiveram aqui demonstrando bastante conhecimento de causa e que sejam sempre assim, bastante prestativas, estão prestando um trabalho importante para os alunos, dando sequência às matérias para que os alunos não sejam prejudicados na escola. Era isso, senhor presidente, muito obrigado novamente. Com a palavra, a vereadora Maria Odete, da bancada do PMDB. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plenário presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Batuvi. Hoje estou usando a palavra simplesmente para convidar a todos os PMDBistas e simpatizantes para uma reunião de confraternização
que vai ser realizado no dia 28 de novembro. O horário e o local ainda vai ser avisado posteriormente. E também aproveitar para parabenizar o Dr. Giancarlo Bina pela excelente palestra que ele está ministrando nas comunidades. Eu tive a oportunidade hoje de assistir uma, eu, o vereador Nairo, que também estava presente, e fiquei assim impressionada com o modo simples e conhecimento de causa que ele tem a respeito do Novembro Azul, que é o câncer de próstata, que é a maior causa de mortes entre os homens. Então, essa palestra que ele está dando é de maior importância e assim, eu gostaria que todas as comunidades que eu tivesse, que fosse o maior número de pessoas possíveis, porque essa palestra é muito importante. Seria só isso, presidente. Obrigada. Próximo vereador a se manifestar, o vereador Júnior, da bancada do PTB. Senhor presidente, senhores vereadores, plenário, boa noite, comunidade margardense. Para começar, senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta ao nosso excelentíssimo presidente da Câmara. Se foi encaminhado a tempo a programação da nossa sessão solene que fosse colocado no programa da feira. Pelo que eu sei, a nossa reunião foi feita informalmente, acho que há 2 semanas. Esse programa sempre é encaminhado bem antes. Eu faria essa pergunta, senhor presidente, se eu pudesse me responder. Se foi informado a tempo de se colocar no programa a sessão solene da Câmara Municipal. Não, vereador, não foi nenhuma correspondência nesse sentido para o Poder Executivo. Obrigado pela resposta, senhor presidente. Eu acho que nós cobramos uma coisa que esteja no programa e nós não informamos. É meio difícil, mas é aceitável. Também, senhor presidente, atenciosamente escutando a manifestação do vereador Paulo César a respeito da visita dos professores a esse poder, eu não estava sabendo da reunião, acho que foi uma reunião informal. Eu não entendo o vereador afirmar que a responsabilidade do executivo de mandar pessoas aqui, eu acho que qualquer pessoa que está nesse poder legislativo pode vir nós fazer uma visita e vir discutir conosco aqui os problemas que acontecem. Onde foi questionado pelo vereador Paulo César, que tinha uma dúvida e questionou a respeito de professores com desvio de função, como ele disse que é desvio de função. Eu acho que é uma atribuição comum que acontece nas nossas escolas, sempre aconteceu e vai sempre acontecer. O vereador Giovanni é professor e testemunho disso. Muitas vezes professores que faltam por problemas de saúde, por problemas na família, e são colocados outros professores para exercer essa função. Isso aconteceu sempre e vai acontecer na nossa escola. Acho que em tudo que é lugar acontece. Mas é um direito que o vereador tem de cobrar. Eu não entendo ele atribuir o prefeito municipal, porque ele nem está em férias. Que a responsabilidade dele mandar um secretário, eu acho que a responsabilidade das pessoas que vieram aqui, nós fazer uma visita bem informal. Pois não, vereador Paulo César. Não, vereador. Em primeiro lugar, é o seguinte, o senhor bem falou, o senhor não participou da reunião. O que esteve lá dentro, o senhor não ouviu. Em segundo lugar, ninguém, esse vereador, então eu me equivoquei, eu não falei do prefeito municipal, eu falei nos gestores. Quando eu falo gestores, pode ser prefeito, pode ser o secretário. Eu acho que só nós não podemos vulgarizar as nossas reuniões na Câmara. Eu acho que quem vai a santo vai a Deus. Eu acho que quem deve cobrar explicações dos vereadores, não é cobrar, o vereador não tem que dar explicação em primeiro lugar. O vereador tem todo o direito e deve sim ser crítico aos problemas que acontecem na Margarida do Sul. Mas quem deve vir aqui debater com os vereadores tem que ser ou o secretário ou o chefe maior, o senhor prefeito, o senhor vice-prefeito. É assim na visão dos vereadores, acho eu. Senão vamos vulgarizar, senão todo mundo vai vir aqui, vai querer ocupar os vereadores. Eu acho que tem que ser o representante pela classe ou o chefe, o gestor daquela pasta. Era isso, só para clarificar, senhor vereador. Então quer dizer que um professor não pode vir aqui manifestar, se foi manifestado na sessão da Câmara. Eu disse que não pode. Eu só quero terminar meu raciocínio, vereador. O senhor faz o seu raciocínio, eu não atrapalho e ficou quieto no meu canto. Eu acho que qualquer pessoa pode ser citada aqui na sessão da Câmara, não tem o direito de vir aqui conversar, uma conversa informal. Se o senhor não queria conversar com o professor, é só dizer que o senhor não queria receber e pronto. Se o senhor acha que o senhor tem direito de questionar e não ser atrapalhado no seu questionamento, o senhor dizia, olha, eu não quero aceitar a reunião e pronto, é um direito que o senhor tem. Agora,
Quer dizer que um professor não tem o direito de vir aqui, e essa professora que veio aqui escuta a sessão toda terça-feira. Toda terça-feira. Ela escuta, acompanha o trabalho dos vereadores, acompanha todo o trabalho que é feito aqui. Uma das poucas pessoas que acompanha é ela. Se ela não tem direito, digo que o senhor não quiser receber, então o senhor não recebe, o senhor não vou participar da reunião e pronto. É muito fácil falar. Agora é difícil ouvir. Também eu queria aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e mandar um abraço ao senhor Ari Pedrotti, que semana passada, essa semana agora que passou, sofreu um acidente de trabalho. Estamos torcendo e rezando que ele se recupere o quanto antes. Nós que lidamos com a lavoura sabemos da dificuldade e do risco que estamos correndo. Infelizmente ele sofreu um acidente, está se recuperando. Nós ligamos para a família também, mandamos o nosso abraço, esperamos que ele se recupere o quanto antes. É um ex-colega decano, um trabalhador do nosso município, umas pessoas que trouxeram, eu acho que, muita coisa para o nosso município, conhecimento sobre agricultura. Quando os Pedrosos chegaram aqui em Santa Margarida plantando o plantio direto, muitas pessoas se apavoravam. E hoje a realidade, e hoje a tecnologia que nós oferece e tudo que trouxeram em matéria de desenvolvimento, nós devemos a essa família que muito nos ajudou e está sempre colaborando com o nosso município. E também, muito bem lembrado pelo vereador Giovanni, deixar um abraço para o Josemar, que está assumindo a pasta da Secretaria de Saúde. Tenho certeza que está assumindo uma secretaria que tem problemas a ser resolvido. Tenho certeza que a partir de agora já temos um secretário a ser questionado. Os vereadores cobraram, eu também cobrei o seu prefeito municipal que determinasse uma pessoa responsável por aquela secretaria. Eu espero que o Josemar possa fazer um bom trabalho. Conhecimento ele tem, é uma pessoa que trabalha anos ali dentro, conhece as dificuldades, tudo que acontece dentro da secretaria. Então, eu queria deixar um abraço ao Josemar, espero que ele faça um bom trabalho, a contento de todos, e que os vereadores possam cobrar o secretário de saúde. Hoje nós temos o secretário responsável por essa pasta. Essa é a manifestação que eu tinha, senhor presidente, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Maurício para que assuma os trabalhos e não possa me manifestar. Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra ao vereador Paulo Fontoura para que possa se manifestar. Senhores vereadores, plenário presente, ouvintes da Rádio Batuvi, comunidade margaridense. Em primeiro lugar, quero me manifestar a respeito da nominata que veio dos funcionários que deverão ser homenageados na sessão solene e dizer a toda a comunidade margaridense que essa escolha não teve a participação de nenhum vereador dessa casa. Então, a responsabilidade pela escolha é exclusiva do Poder Executivo. De outra parte, gostaria de parabenizar a professora Lucila e a sua acompanhante pela brilhante explanação que fez na reunião que tivemos antes do início dessa sessão. Bem como o nosso colega, o vereador Paulo César, que também defendeu o seu ponto de vista, e o que a gente viu talvez tenha ocorrido alguma má interpretação. O nobre Edil defende posições do governo, talvez tenha sido interpretado como fosse com referência ao magistério. Também gostaria de me juntar aos colegas que se manifestaram a respeito da recuperação do ex-vereador Pedrotti e dizer ao nobre amigo que desejamos sua pronta recuperação e que em seguida esteja nas suas atividades. Eu ainda não fui visitá-lo porque também estou convalescendo de um pequeno acidente que tive. Eu noto, meu colega Luiz Augusto, que o senhor sempre está assim, meio me cutucando, vamos dizer assim, como se eu esteja acobertando alguma coisa do Poder Executivo. Eu, na condição de presidente dessa casa, portanto, representando o Poder Executivo, Legislativo, eu quero dizer ao meu colega o seguinte: eu não tenho nenhum compromisso com o meu amigo Luiz Felipe Breno Machado, né, que pudesse interferir na minha maneira de proceder nessa casa.
As coisas que aqui chegam são encaminhadas dentro da normalidade, né, sem nenhum pedido de passar a mão aqui ou ali. Pois não? Eu estou cobrando, vereador, e acho que as coisas não podem passar batido. Nós somos legislativos, nós somos fiscalizador, presidente. E acho que as coisas têm que partir pela mesa diretiva, pelo presidente. Tem que se impor ao Poder Executivo e cobrar. Ora, olha a importância que tem a sessão solene no município, a entrega de um certificado, sei lá, dos funcionários, e o Poder Legislativo não aparece no fundo, só aparece uma figurinha ali, quanto o símbolo do Poder Legislativo, nem a sessão solene nos dá, presidente. Eu acho que, só me desculpe, infelizmente, falha gravíssima. Agora, desde quando você mandou o ofício para lá solicitando que foi homenageado os funcionários que indicasse, já era para o Executivo ter feito alguma coisa e ter colocado a sessão solene do Poder Legislativo no folder. É uma falta de respeito com a Casa Legislativa. Seria isso, presidente? Concordo que pode ter havido falha, mas falhas existem. Quero reafirmar que sou governista, sou amigo do prefeito e se amanhã eu deixar de ser apoiador do governo, não vai ser por isso que eu vou ter um inimigo na pessoa do prefeito. Acho o prefeito uma excelente pessoa, um excelente administrador, e se não partiu nenhuma medida dessa casa, através da sua mesa diretiva, em contrariedade a atos do prefeito, porque não notamos até agora nenhuma irregularidade nesta administração. Seria isso, senhores vereadores. Muito obrigado. Boa noite a todos. Passa a palavra ao vereador Paulo Fontoura para que assuma os trabalhos. Reassumo os trabalhos da mesa, encerro a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 24 de novembro de 2014, às 19 horas, na Câmara Municipal, no plenário de Liceu Praça de Andrade.